Dançando com as sombras da nossa existência estão os mistérios que desafiam o brilho da compreensão. Esses enigmas permanecem envoltos em um véu de eventos destinados a manter seus segredos ocultos. Foi em 2023 que Edgar Abarria e sua esposa partiram para Burlington, Washington, deixando para trás o conforto familiar de sua casa nas Filipinas. A visita deles ao estado, é claro, não foi sem motivo. Era aqui que sua filha adulta, Abigail, morava. O casal queria visitar a filha e diminuir a distância que os separava. Edgar, com 73 anos, já mostrava sinais iniciais de demência. Eles já tinham visitado Abby, mas ainda não conheciam bem a região. Edgar não conseguiria se orientar sozinho nas ruas. Felizmente, não precisou, pois ficariam na casa da filha e família. Acreditando que nada poderia dar errado, todos se acomodaram e se prepararam para o próximo evento comemorativo do 4 de julho. Mas quando esse dia chegou, a comemoração foi substituída por uma sensação de pânico. Em certo momento, a esposa de Edgar saiu de casa, deixando-o com a filha. Naquele dia, Abby se sentiu lenta e achou que seu pai ficaria bem. Ela deitou para cochilar por 1 ou 2 horas. Ao acordar, ela percebeu que Edgar havia sumido misteriosamente. Depois de correr pelo jardim e não encontrar ele, Abby começou a organizar uma equipe de busca. Era crucial encontrar Edgar a tempo, pois, com a demência, ele estava claramente em risco. Qualquer coisa poderia vir a acontecer. Ele poderia perder o equilíbrio e cair em uma fonte de água. Ele poderia embarcar em um transporte público e ser levado para qualquer lugar. Enquanto as equipes de busca se reuniam naquela tarde, um vizinho de Abby surgiu com informações úteis. De acordo com ele, Edgar saiu de casa e foi visto pelo vizinho James Stavig, membro do Conselho Municipal de Burlington, que não sabia da condição do homem. Apesar da grande barreira linguística, Edgar conseguiu combinar uma carona com Stavig, que o levou ao norte até Bellingham. O vizinho afirmou que estacionou em um Lowe's a 30 minutos da casa de Abby. Ele fez isso por causa da barreira linguística. Stavig não entendeu para onde Edgar queria ir e o deixou em um local supostamente seguro, esperando que ele encontrasse ajuda. Assim que a família e os policiais souberam disso, eles foram direto para essa luz na Sunset Drive, esperando que o homem de 73 anos ainda estivesse esperando lá. Houve quase um suspiro de alívio. Isso até eles chegarem ao local. Enquanto procuravam no estacionamento da Lowe's, o grupo de busca achou o tênis de lona de Edgar sem dono. Nenhum sinal dele foi encontrado no prédio ou arredores, como se tivesse sumido ali mesmo. O grupo de busca continuou, espalhando-se por várias áreas na esperança de encontrar algo. Cartazes de pessoas desaparecidas tomaram as ruas de Washington, sugerindo que alguém sabia de algo. Os meses se arrastaram sem nenhum novo desenvolvimento. Edgar havia desaparecido. A mãe de Abby se mudou para Washington para ajudar nas buscas, mas anos se passaram sem nenhum sinal de que ele iria aparecer. Um fluxo vermelho e quente serpenteava pela terra de La Palma, nas Ilhas Canárias da Espanha. Era um rio de fogo fluindo para o mar. Mais de 22 mil terremotos, em menos de uma semana, abriram uma grande fissura sobre uma crista vulcânica ativa. O fluxo vermelho incandescente era lava e trouxe uma força inabalável de destruição. A erupção vulcânica ocorreu em 19 de setembro de 2021, durando angustiantes 85 dias, tornando-se a primeira grande explosão vulcânica na ilha desde a erupção de Tenágia em 1971. Fontes de lava eram lançadas a centenas de metros no ar, enquanto rocha derretida escorria da abertura em forma de cone. Ficou claro que era uma força imparável. E então? Os esforços de evacuação começaram nas cidades próximas, enquanto a lava engolia 1000 hectares de terra, destruindo edifícios, devastando plantações e eliminando milhares de animais selvagens e de criação. Foi um caos. Porém, a erupção ocorreu quando as técnicas de resgate já estavam tecnologicamente avançadas.
Enquanto a lava continuava a fluir em outubro, vários cães da cidade foram encontrados presos na zona de perigo do vulcão, incapazes de escapar da fúria. A situação deles era destaque há semanas, após as equipes de emergência perceberem que não conseguiam escapar da lava. Em um esforço para salvar suas vidas, operadores de drones e equipes de resgate estavam em processo de planejar e lançar uma missão de resgate ousada. Enquanto se preparavam para a missão, eles usariam drones para lançar comida e água aos animais, garantindo sua sobrevivência até o resgate ser planejado pelas autoridades. No lançamento da operação, grandes drones de carga capturaram os cães em redes para levá-los em segurança, iniciando um mistério bizarro. Quando os drones de carga controlados chegaram à área onde um dos cães estava preso, eles não encontraram nenhum cão à vista. Encontraram apenas uma faixa vermelha pintada com spray e uma mensagem inofensiva. Estava escrito: "Os cães estão bem", e era assinada por um grupo que se autodenominava Equipe A. Uma organização de resgate anônima e misteriosa elaborou um plano mais rápido que várias empresas de resgate juntas. Com drones, as autoridades vasculharam a área e possíveis locais onde os animais poderiam estar, mas não encontraram nada. De alguma forma, esse grupo resgatou vários cães aparentemente da noite para o dia, deixando muitas perguntas sem resposta em seu rastro. O maior medo de alguém é perder um ente querido, especialmente por um desaparecimento inexplicável. Não existe um desfecho, um aspecto necessário quando se trata do processo de luto. Em dezembro de 2023, foi exatamente essa ausência que uma família de Lancashire teria que enfrentar. Em 5 de dezembro, uma terça tranquila em Skelmersdale, Lancashire, Brian Blakeman tomou café da manhã em casa na região de Ashurst. Sua esposa havia saído para resolver algumas coisas naquela manhã, deixando o Brian Blakeman, de 77 anos, por conta própria. Já era depois do café da manhã e se aproximava da hora do almoço, quando Brian, um caminhante entusiasta, decidiu fazer sua caminhada rotineira pelo bairro, como costumava fazer. Parece que ele saiu de casa entre 11h e 12h daquela manhã. Depois de um tempo, a senhora Blakeman terminou suas tarefas e entrou em casa vazia. A preocupação tomou conta dela imediatamente. Mesmo sabendo que seu marido gostava de caminhar, ele nunca ficava tanto tempo fora. Mesmo assim, ela aguardou esperando que ele viesse. Quando as horas passaram, ela viu que só havia uma coisa a fazer. A senhora Blakeman foi ao departamento de polícia de Lancashire relatar o desaparecimento do marido, algo que ainda relutava em aceitar. O que veio depois foi uma das maiores buscas já registradas na região. O primeiro passo foi vasculhar horas de imagens das câmeras de segurança, mas tudo o que isso conseguiu determinar foi qual rota Brian não tomou. É uma área rural, o que significa que ele poderia ter ido em várias direções. Imagens das campainhas dos moradores de Tynehurst, Foster's Green e Digmore mostraram que todos conferiram as gravações, mas não havia nada. A polícia contou com a ajuda de equipes especializadas, que incluíam policiais montados, helicópteros, equipes de busca subaquática e até drones. 5 áreas com árvores e vários corpos d'água foram vasculhados. O parque municipal onde ele costumava ir e o café que ele frequentava. As equipes de resgate vasculharam o terreno e visitaram centenas de casas, inspecionando celeiros, galpões, depósitos de lixo e garagens. Essas operações ocorreram em meio a fortes chuvas e temperaturas geladas, o que provavelmente dificultou os esforços. Apesar do enorme esforço dedicado às buscas por Brian, nenhuma pista sobre onde ele poderia ter ido apareceu. Enquanto as buscas seguiam, polícia, família e amigos divulgavam informações sobre o homem desaparecido, sua aparência e último local visto, na esperança de que alguém tivesse visto algo. O caso deixou todos os envolvidos perplexos. Não havia nenhuma evidência, avistamento, filmagem de câmeras de segurança ou pertence pessoal encontrado. Quem é David Law? Essa é a questão em um caso bizarro que lembra o misterioso e assustador caso de Peter Bergman, na Irlanda.
No dia 19 de setembro de 2024, os serviços de emergência foram chamados à praia de Ras El Bay, um porto de pesca e baía na costa de Jersey, uma ilha do Reino Unido. 2 pessoas ouviram um grito de socorro vindo do nada e avistaram uma pessoa à deriva no mar. Os serviços de emergência o trouxeram para a terra firme. O homem misterioso vestia roupa de mergulho, touca, óculos de natação e uma pochete com 265 euros. Ele foi atendido no local pelos paramédicos antes de ser levado para o Hospital Geral, onde agentes da alfândega começaram a interrogá-lo. Então a narrativa mais bizarra começou a se desenrolar. O homem misterioso se identificou como David Law e afirmou ter nadado por 13 horas a partir de uma praia francesa não revelada. O suposto motivo dele para fazer isso era voltar para casa em Londres, afirmando que era cidadão britânico. Apesar de suas alegações, David não carregava nenhuma identificação nem qualquer documento de viagem que pudesse comprovar sua estranha história. Depois ele foi preso. Durante as entrevistas ele explicou que nasceu em Londres, mas cresceu em lugares como Índia, Bangladesh e Myanmar, onde viveu por 10 anos. Disseram a ele que falava com sotaque, mas ele rejeitou a alegação, afirmando que o inglês era sua primeira e única língua. Tentando provar sua afirmação, ele citou Shakespeare, mas isso não convenceu os oficiais sobre sua identidade. Durante o interrogatório, Davi afirmou que viajar para o Reino Unido nadando era uma maneira melhor de fazer isso do que entrar em contato com uma embaixada. Ele afirmou que realmente tinha um passaporte britânico quando era mais jovem e expressou que não confiava no governo. Alegando que os agentes da alfândega estavam tentando pressioná-lo a cometer um erro, Davi insistiu que eles tinham mais do que informações suficientes para verificar sua identidade. Quando os agentes da alfândega começaram a fazer mais testes, incluindo DNA, o mistério só aumentou. O DNA e as impressões digitais dele não estavam no banco de dados da imigração. Foram realizadas extensas investigações para identificar o homem, mas os esforços foram inúteis. A verdadeira identidade dessa figura misteriosa continua desconhecida, mas as investigações ainda estão em andamento, com a esperança de que pistas surjam em breve. Ainda há muito que desconhecemos sobre o universo. Nas sombras se escondem o maravilhoso e o estranho, coisas que ainda não entendemos por completo. Apesar de não conhecermos essas entidades misteriosas, às vezes temos encontros estranhos com elas. Caçadores e campistas juram que viram o pé grande. Nadadores e remadores afirmam que o monstro do Lago Ness é real. E então temos os OVNIs, as naves desconhecidas pelo homem, vistas tanto por pessoas em terra quanto por pilotos no ar. Foi pouco antes da meia-noite do dia 29 de janeiro de 2023, quando algo inexplicável aconteceu no espaço aéreo canadense. Um voo da Canadian North partiu de Fort McMurray, Alberta, com destino a Yellowknife, quando os pilotos encontraram algo realmente desconcertante ao entrarem nos territórios do noroeste do Canadá. O que os pilotos viram os levou a entrar em contato com os controladores de tráfego aéreo, acreditando que o que estavam presenciando não passava de um erro de programação de voo. A tripulação perguntou por rádio ao controle de tráfego aéreo se havia 2 aviões a leste do campo de pouso. Os tripulantes também afirmaram que a aeronave estava fazendo manobras circulares estranhas. Pouco depois, a sala de controle respondeu pelo rádio, negando ter visto algo no radar. Não havia tráfego registrado na área naquele momento. O controlador perguntou se os pilotos tinham contato visual com alguma coisa. A resposta hesitante a essa pergunta pintou um quadro estranho. Eles explicaram que havia 2 luzes dançando logo acima deles e que não conseguiam entender o que eram. Tornando esse encontro ainda mais bizarro, todos esses objetos estranhos não apareciam no sistema de prevenção de colisão de tráfego. A tripulação só via 2 luzes desencarnadas dançando ao redor. Sem detectar nada no radar, a sala de controle entrou em contato com o centro de área para verificar se eles conseguiam identificar algo. Momentos depois, o controlador retornou. O centro também não detectou nenhum movimento. Todos os envolvidos começaram a se perguntar o que exatamente estavam vendo. Tentando chegar ao fundo do mistério, o controlador disse que iria verificar novamente com o centro.
A tripulação disse ao controlador que não se preocupasse, pois as luzes dançantes não representavam risco nem tentavam contato. O controlador de tráfego disse que conversariam em terra e fariam um relatório de serviço, abreviação de instruções de comunicação para relatar avistamentos de inteligência vital. Isso exige que qualquer avistamento de inteligência possível seja relatado, independentemente de a aeronave parecer suspeita, hostil ou não. Nos momentos finais da conversa, o controlador pergunta à tripulação de que cor eram as luzes. Eles responderam: brancas. Depois de uma breve pausa, um tripulante respondeu no rádio: não estamos loucos com o controle de tráfego aéreo. Finalizou: não, acreditamos em vocês. Ian Bourdin, um cidadão francês, estava estudando história na Universidade Sorbonne de Paris. O estudante era apaixonado por aprender sobre as culturas do mundo. Durante seus estudos, ele demonstrou grande interesse em conhecer o restante do mundo. Em 2021, ele iniciou uma grande jornada para realizar esse sonho. O início da jornada foi um voo para Sharm el-Sheikh, onde o jovem de 27 anos passou 2 dias visitando o Monte Sinai e Santa Catarina. De lá, a empolgante viagem o levou pela Europa, Turquia e depois ao Cairo. Ele mantinha contato regular com a família por meio de e-mails para sua irmã. Por meio desse método de comunicação, a família ficaria sabendo disso. Ian chegou ao Cairo em 27 de julho de 2021, onde passaria a noite em um albergue. Essa atualização, porém, também continha uma informação peculiar. Durante a viagem ao Cairo, Ian conheceu um oficial egípcio que o convidou para jantar e beber com ele e seus amigos. A próxima atualização por e-mail veio em 4 de agosto, quando o mochileiro disse ter se encontrado com o jovem oficial e visitado o Museu Egípcio. A família ficou feliz por ver Ian se divertindo e aguardava ansiosa a próxima atualização de sua aventura. Agosto passou rápido e ainda não havia notícias do jovem. Setembro chegou. E também o aniversário da mãe de Ian. Ela não recebeu nenhuma mensagem de aniversário do filho naquele dia, e quando o mês chegou ao fim, o pânico começou a tomar conta. Em novembro, no aniversário da irmã de Ian, ainda não havia notícias dele. Por fim, a família foi obrigada a registrá-lo como desaparecido. Eles foram ao Ministério das Relações Exteriores em Paris e à Embaixada da França no Cairo. Esta última entrou em contato com a segurança egípcia, detalhando o sofrimento apenas para ouvir que Ian nunca esteve no Egito. Apesar dessa informação estranha, os investigadores conseguiram rastrear o cartão de crédito dele, que revelou que ele estava na Praça Tahrir, no centro do Cairo. O cartão de crédito havia sido usado no dia 7 de agosto, 3 dias depois da última vez que Ian falou com sua família. No entanto, a transação que ele fez foi estranha. Parecia que ele havia sacado um total de 200 euros em 4 operações separadas em apenas 5 minutos. A família acreditava que isso era algum tipo de engano, insistindo que ele nunca gastaria essa quantia de dinheiro em circunstâncias normais. Essa descoberta foi motivo de preocupação. Em uma busca desesperada por Ian, a família chegou a voar até o Cairo e se encontrar com o embaixador francês e o promotor egípcio, na esperança de que pudessem lançar alguma luz sobre esse caso desconcertante. As autoridades também desconheciam Ian, mantendo o mistério. Os meses se passaram sem nenhum avistamento, nenhuma resposta e nenhuma comunicação. Mais de um ano depois, em 9 de agosto de 2022, algo realmente bizarro aconteceu. O homem desaparecido apareceu no consulado francês no Cairo. O cidadão francês havia inexplicavelmente surgido no Egito 1 ano após ter desaparecido. No dia seguinte, ele falou com a família e retornou à França. Apesar de Ian ter sido encontrado, o mistério do que ele viveu continuava, porque ele se recusou a explicar o desaparecimento e ficou em silêncio sobre o ocorrido. Um grupo de direitos humanos informou a um veículo de notícias sobre o reaparecimento, mas afirmou que não revelaria detalhes sobre o desaparecimento de Ian, sugerindo que tinham essas informações. Alguns passaram a acreditar em desaparecimento forçado, levando a queixa ao grupo de trabalho da Organização das Nações Unidas sobre desaparecimentos forçados ou involuntários.
Na esperança de pressionar o Egito e a França a conduzirem uma investigação sobre o caso, também recaiu suspeita sobre o policial de folga que Ian mencionou em seus e-mails, mas as autoridades nunca conseguiram identificar quem ele era. Paris é uma das cidades mais famosas do mundo. Seu nome traz à mente muitas características notáveis. A Torre Eiffel, que pontua a cidade, o local da Catedral de Notre-Dame e o imponente Arco do Triunfo. Esses marcos óbvios e impressionantes são as características superficiais que dominam a cidade de Paris. Sobre o terreno há algo invisível, conectando todos pela cidade a cabos de fibra óptica que se entrelaçam até casas, apartamentos e empresas. Cabos ocultos oferecem internet mais estável, ajudando empresas na França a prosperar e mantendo a comunicação global. Dada a sua posição, é difícil imaginar que esses cabos de fibra óptica seriam alvo de sabotagem. Mas foi justamente essa situação que Paris viveu em 2022. Naquele ano, a Torre Eiffel não foi o assunto mais comentado. Eram as primeiras horas da manhã do dia 27 de abril, exatamente às 3 da manhã. Atacantes desconhecidos tomaram posições enquanto a cidade dormia, dispersando-se sem serem vistos em 3 áreas. Alguns, ao que parece, foram para o norte, perto da Disneyland, outros foram para o leste e os poucos restantes seguiram para o sul. Não se sabe quantas pessoas participaram do ataque, pois nenhum sabotador foi identificado. O plano foi executado rapidamente assim que cada membro da equipe chegou à sua respectiva área. Cada um desses locais abrigava cabos de longa distância que eram cobertos por viadutos acima do solo. Nesse período, algumas coberturas estavam em manutenção, permitindo acesso contínuo ao grupo. Esses cabos de longa distância conectavam Paris a áreas próximas, como Lyon e Lille. Imediatamente, os invasores começaram a cortar os cabos, fazendo cortes quase cirúrgicos e removendo seções inteiras de fios, garantindo que o reparo não seria fácil. Ficou claro que uma ferramenta muito mais precisa do que uma simples lâmina afiada foi usada. A ideia era causar o máximo de dano e de interrupção possível. E os sabotadores, com motivo desconhecido, conseguiram quase exatamente isso. O esforço deles provocou uma grande interrupção, forçando o redirecionamento do tráfego da internet. Apesar da rede ativa, picos de latência nacionais afetaram gravemente várias empresas. Enquanto muitos residentes da França se perguntavam qual era o problema, eles ficaram com internet lenta ou sem conexão alguma. Só 10 horas depois é que os cabos danificados finalmente seriam encontrados. A restauração começou rapidamente e levou dezenas de horas. Durante esse tempo, o redirecionamento da internet começou a falhar. A carga era pesada demais. Conectar-se à internet era impossível. Dezenas de milhares de casas na França estavam sem acesso. Eventualmente, os reparos foram concluídos. A internet foi restabelecida e na cidade de Paris e em toda a França, a paz foi restaurada. Era quase como se nunca tivesse acontecido. Meses se passaram enquanto as autoridades investigavam o ato de sabotagem, tentando descobrir os responsáveis e seus motivos. Então veio o segundo ataque. Em 18 de outubro de 2022, 3 trechos do cabo submarino foram danificados, deixando várias áreas sem conexão. Semelhante ao ataque de abril, o ato de sabotagem foi realizado na escuridão das primeiras horas da manhã. Os atacantes fizeram cortes precisos novamente. Eles agiram rapidamente e desapareceram na noite assim que terminaram seus esforços. Os danos foram descobertos horas depois e equipes de reparo chegaram antes do amanhecer. Desta vez, os danos foram bem maiores. O tráfego de rede foi interrompido em toda a Europa, Ásia, Índia e até mesmo nos Estados Unidos. O sistema de redirecionamento automático manteve a rede ativa, mas os mesmos problemas de antes inevitavelmente iriam se apresentar. Apesar das semelhanças, o ataque de abril e o de outubro tinham uma diferença. O sabotagem anterior visou a conectividade doméstica, afetando só cidades da França. O incidente de outubro, porém, foi muito mais abrangente. Quem quer que fosse esse grupo, buscavam causar máximo impacto, atacando conexões internacionais.
Uma investigação criminal foi iniciada, mas, como antes, não havia evidências que pudessem levar as autoridades até os responsáveis. As identidades dos responsáveis e o motivo de suas ações seguem um mistério frustrante. Quem é o homem do jetpack? Muitos gostariam de saber a resposta para essa intrigante pergunta. Mistérios do céu geralmente envolvem OVNIs, aves desorientadas ou o homem-mariposa. Em 2020, porém, o foco foi outro, e até inesperado. Em 30 de agosto de 2020, 2 pilotos de companhias aéreas diferentes, voando aeronaves distintas em Los Angeles, Califórnia, avistaram algo bizarro e impressionante. Um homem com jetpack pairava sobre Los Angeles a 3.000 pés. O piloto americano foi o primeiro a comunicar à torre em 1997. Ele informou à torre de controle que haviam passado por um homem de jetpack 300 metros à esquerda do avião. Logo depois, o próximo piloto entrou na conversa. Ele estava pilotando a aeronave da SkyWest e afirmou ter acabado de passar pela mesma visão fora do comum. Parecia que nenhuma investigação sobre o evento tinha sido feita até então. Depois que nenhum piloto relatou ver o homem do jetpack, o espaço aéreo de Los Angeles permaneceu silencioso, sem novos avistamentos estranhos. Então, naquele ano, em 14 de outubro, ele voltou. Dessa vez, foi a China Airlines que relatou o avistamento. O piloto afirmou que eles viram um objeto voador parecido com um traje a jato. Ele estava pairando mais alto do que antes, quase a 6.000 pés. Depois disso, algum nível de investigação foi realizado. Um helicóptero da polícia de Los Angeles decolou para tentar localizar o homem do jetpack fugitivo. Em Beverly Hills, encontraram um balão de Jack Skellington. Mas isso não foi suficiente para satisfazer as massas. 3 pilotos independentes não poderiam ter confundido um balão com um homem usando um jetpack. O próximo avistamento aconteceu no dia 21 de dezembro, quando um piloto e um instrutor de voo da Sling Pilot Academy avistaram o estranho objeto voador. Agora, a 3.000 pés de altura, o homem do jetpack estava voando perto de Palos Verdes e da Ilha Catalina, ao sul de Los Angeles. Parecia que, a essa altura, ele já estava se tornando um incômodo para as autoridades e para o tráfego aéreo. Mas, apesar disso, sua presença persistia. Em 30 de junho do ano seguinte, um piloto de Boeing 747 voava no espaço aéreo de Los Angeles, só para encontrar o mesmo mistério que intrigava toda a comunidade da aviação. Ele informou à torre pelo rádio que o suposto homem do jetpack estava à vista. Desta vez, piloto e controladores de tráfego aéreo já não pareciam tão divertidos, mostrando que o homem misterioso deixou de ser só um mistério bobo para virar um incômodo enigmático. O último avistamento ocorreu menos de um mês depois, quando outro piloto viu um humanoide flutuando com um jetpack. Mas o fato é que mesmo depois de todo esse tempo, ainda não sabemos a verdade por trás do homem do jetpack, sua identidade ou seu motivo. O homem do jetpack não foi o único avistamento estranho no céu em 2020. Desde seu surgimento, drones têm causado incômodo nos céus e frequentemente são usados para espionagem por países inimigos. Frequentemente, as autoridades governamentais locais conseguem descobrir quem está por trás disso, e essas pessoas são repreendidas por seus atos óbvios e invasivos. Mas o que acontece quando as autoridades competentes não conseguem descobrir quem está controlando os drones ou de onde eles vieram? E se nenhum país admitir e assumir a responsabilidade, bem, então ficamos com um enigma eterno. Tudo começou em 31 de dezembro de 2019, véspera de Ano Novo, no Colorado. Plácido Montoya estava no caminho do trabalho quando avistou algo estranho no céu. Eram pequenas luzes piscando, mas não pertenciam a nenhuma aeronave normal. Em vez disso, estavam presas a drones. O avistamento de Montoya não foi o primeiro. Ele já ouvira rumores durante o ano sobre drones não identificados no ar. Foi a primeira vez que ele viu isso pessoalmente, tentando fugir do olhar do objeto como se estivesse sendo observado. Montoya acelerou seu caminhão a 190 km por hora, saindo da estrada enquanto um arrepio percorria sua espinha.
Naquela mesma noite, o departamento do xerife do condado de Morgan recebeu mais de 30 ligações de moradores locais relatando avistamentos de drones. Ao mesmo tempo, em Nebraska e Kansas, eles também estavam lidando com uma situação semelhante. Um delegado em Nebraska avistou um enxame de 30 a 50 drones no céu. Relatórios registrados nas delegacias indicavam experiências semelhantes. Os drones eram vistos entre 18H e 22H. Eles voavam em formação de grade e tinham envergadura de até 2 metros, bem maiores que drones comuns. Por motivos óbvios, esse fenômeno chamou a atenção de vários agentes, entidades políticas e autoridades nacionais. Os drones representavam risco à segurança. A FAA posteriormente iniciou uma investigação extensa com o objetivo de determinar a origem e o propósito dessas aeronaves não autorizadas. Uma reunião com várias agências foi realizada no Colorado, reunindo mais de 70 organizações federais, estaduais e locais. Incluiu o FBI e a Força Aérea dos Estados Unidos da América. Cada uma dessas agências reuniu suas descobertas a partir de suas investigações independentes. Essas contagens deram 0, ninguém encontrou nada. Desde então, Colorado e o mundo só tinham especulações. Seriam os drones do exército? E será que o exército estava apenas negando? Talvez fossem alienígenas que esqueceram de se camuflar? Alguns sugeriram que era atividade criminosa, como espionagem, mas nenhuma teoria tinha evidências para sustentá-las. Jennifer Ann Driver tinha uma personalidade extremamente vibrante. A mulher de 53 anos adotou o nome espiritual de Sol da Montanha depois de se associar a um movimento religioso chamado O Amor Venceu, que muitas vezes é chamado de seita. O grupo era liderado e fundado por Amy Carlson, que se autodenominava Mãe Deus e afirmava ser um ser divino que deu origem a toda a criação há 19 bilhões de anos. O movimento divulgava seus ensinamentos com transmissões ao vivo frequentes, unindo espiritualidade New Age, teorias da conspiração, cultura pop e religiões abraâmicas. Após a morte natural de Amy, encontrada em um saco de dormir com luzes de Natal, o grupo parece ter se desfeito. Eles se dividiram em facções menores, cada uma liderada pelos discípulos e sucessores de Amy, e passaram a promover suas ideologias. Não foi a influência desse movimento religioso que fez de Jennifer quem ela era. Segundo os amigos, ela se tornou mais terrena. Ela se interessou por remédios naturais, alimentos naturais e um estilo de vida ecológico. Em 2009, ela planejava se mudar para a Índia ou Havaí, mas nunca realizou esse sonho. Em 16 de outubro de 2021, Jennifer, muito conectada à Terra, saiu para caminhar. Equipada com uma mochila, uma barraca azul e um saco de dormir, Jennifer seguiu em direção ao lago North Creststone, provavelmente pegando a trilha North Creststone Creek, que se estende por 113 milhas. Jennifer foi vista pela última vez no acampamento North Creststone e desapareceu na escuridão. Só no dia 29 daquele mês foi anunciado que Jennifer havia desaparecido. Uma equipe de busca foi formada e seguiu as buscas até 1º de novembro. Buscadores não acharam nenhum sinal de Jennifer durante a noite e o dia. Nenhum pertence dela foi achado no caminho e nenhum campista ou trilheiro a viu. Curiosamente, enquanto ela acampava e fazia trilhas, outra mulher do Love Has Won também estava lá. Isso levou a muita especulação, especialmente considerando a maneira estranha como o corpo falecido de Amy Carlson foi encontrado. Após alguns meses com o caso sem avanços, as autoridades finalmente conseguiram entrar em contato com os outros membros do movimento. Um disse que se separaram no acampamento, mas não explicou o motivo. A integrante supostamente nunca se encontrou com Jennifer, nem a viu novamente depois disso. Em janeiro do ano seguinte, surgiu uma nova informação. Jennifer supostamente deixou mensagem para a amiga desejando tudo de bom. A mensagem era: "Vou deixar meu corpo e ir para meu sistema estelar." Apesar de parecer um caso resolvido, ainda havia dúvidas. Se Jennifer realmente teve um fim prematuro, então onde estava seu corpo e onde estavam os itens que ela levou consigo? Para tornar o desaparecimento ainda mais estranho,
houve um incidente relacionado em que um ex-membro também sumiu. Será que a seita com a qual ela era afiliada teve algo a ver com esses desaparecimentos? Ou foi um desaparecimento intencional orquestrado pela própria mulher? O mistério persiste. Até 2025, Jennifer e seu corpo nunca foram encontrados. As especulações ainda recaem sobre o movimento Love Has Won, levando à criação de novos grupos que esperam superar as supostas atrocidades vividas com ele. Uma coincidência em um jantar ajudou um homem a resolver um mistério de família de 100 anos. O mistério começou com o pai do homem, Jeffrey Morgan. Durante a Primeira Guerra Mundial, Morgan foi tenente-engenheiro no His Majesty's Ship Warrior. Ele foi um dos 8 que trabalhavam na sala das caldeiras do navio durante a Batalha da Jutlândia em 31 de maio de 1916. A batalha foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial e foi descrita como uma das maiores batalhas navais da história. Ocorreu ao largo da costa da Dinamarca por 36 horas, de 31 de maio a 1º de junho. Milhares de homens morreram e navios britânicos e alemães foram afundados. Entre aqueles que repousaram no fundo do oceano estava o Warrior. Morgan raramente falava com David sobre sua experiência de guerra, mas contou que um suboficial o salvou de se afogar durante a batalha. David nunca soube o nome desse homem, e com a morte de seu pai quando tinha 17 anos, parecia improvável que o mistério fosse resolvido. Mas, em 2016, ele estava em um jantar quando ouviu uma conversa que resolveria o mistério. Uma autora local, Rosie Parr, tinha acabado de publicar um livro sobre a experiência de seu avô durante a guerra. Rosie não estava no jantar, mas seu livro era o assunto da conversa. Uma das histórias lembrava muito o que Jeffrey Morgan viveu, mas era contada pelo ponto de vista do Salvador. David entrou em contato com Rosie, suspeitando que o avô dela fosse o misterioso suboficial que salvou a vida do pai dele. Em outra coincidência, ele descobriu que Rosie morava perto. Mais de 100 anos após a Batalha da Jutlândia, os descendentes dos 2 homens envolvidos nessa história agora eram vizinhos. Rosie conseguiu preencher mais detalhes da história. O herói se chamava George Lancaster. Ele e Morgan serviram juntos no Warrior por 18 meses, quando o navio foi atacado durante a Batalha da Jutlândia. Um projétil perfurou o casco e atingiu a sala de máquinas. O navio enchia de água rapidamente, mas os homens não podiam parar o trabalho. Precisavam manter o motor ligado para o navio fugir dos inimigos. A escolha deles salvou a maioria dos 700 marinheiros. Ao ficarem na sala de máquinas, os homens acabaram presos lá. Assim que o Warrior estava fora de perigo, eles começaram a tentar se salvar. O metal ao redor estava muito quente devido a um incêndio em outra parte do navio. A água estava subindo e havia poucas maneiras de escapar. Morgan instruiu todos a darem as mãos para evitar que alguém fosse levado. Mas a água quente dos motores e as máquinas flutuantes dificultavam manter o contato. Morgan quase foi levado pela correnteza até que Lancaster o resgatou, puxando-o para cima e mantendo sua cabeça fora d'água. Os homens foram resgatados após começarem a cantar. Outros no navio ouviram e abriram a escotilha para salvá-los. Só 3 dos 8 homens da Casa de Caldeiras sobreviveram. Sem o esforço de Lancaster, talvez fossem só 2. Descobertas acidentais na ciência e na medicina podem ajudar a revolucionar o mundo, aprofundar nossa compreensão do mundo ao nosso redor e até salvar vidas. Em 1811, uma descoberta acidental durante as guerras napoleônicas ajudou a salvar muitas vidas no futuro. Bernard Courtois era um químico que trabalhava no ramo do salitre. Era o mesmo ramo em que seu pai trabalhava, e Courtois começou a trabalhar com o pai desde cedo. O salitre era um componente importante do pó usado em armas militares na época. Seu nome químico é nitrito de potássio e é uma mistura de potássio, nitrogênio e oxigênio. Existem alguns depósitos naturais de salitre e ele é especialmente encontrado em cavernas, mas também podia ser fabricado. A fabricação do salitre envolvia leitos de matéria orgânica, incluindo material animal e vegetal, mas um ingrediente importante era a cinza de madeira.
Isso fornecia o potássio necessário para produzir o salitre. Em 1811, a demanda por salitre nunca tinha sido tão alta. As guerras entre a França e o restante do continente começaram em 1803 e mostravam poucos sinais de desaceleração. Napoleão preparava seu grande exército para marchar sobre a Rússia, precisando de mais homens, armas e cavalos. A produção de salitre era limitada pela quantidade de matérias-primas disponíveis aos franceses. Com os bloqueios navais dificultando a importação da substância do exterior, esses recursos precisavam ser coletados no continente. A cinza de madeira estava se tornando cada vez mais difícil de obter, e os químicos agora estavam recorrendo a fontes alternativas. As algas marinhas eram abundantes ao longo da costa da França, então se tornaram uma das muitas coisas experimentadas durante esse período. Foi durante um desses experimentos que Courtois cometeu um erro. Ele adicionou um pouco de ácido demais à cinza de alga marinha. Um gás de cor violeta subiu da suspensão e se condensou em cristais. Não era algo que ele já tivesse visto, então Courtois buscou a ajuda de outros cientistas para entender a nova substância. Cientistas britânicos e franceses iniciaram pesquisas para desvendar os segredos desse novo elemento químico. Foi descoberto que esse elemento tinha propriedades químicas parecidas com as do cloro. O principal interesse dos cientistas era saber para que usos esse novo elemento serviria. Misturado com amônia, ele gerava um pó altamente volátil. Até mesmo o menor toque podia desencadear uma detonação. Isso não servia para armas do exército, mas tinha utilidade no campo de batalha. O iodo é mais conhecido hoje por suas propriedades antissépticas. Na época, os médicos não sabiam exatamente o que estava acontecendo. A teoria dos germes ainda não havia sido aceita, mas eles entendiam que lavar feridas com iodo aumentava as chances de recuperação. Isso se tornou especialmente útil na Guerra Civil Americana, quando muitos soldados tiveram suas vidas salvas pela notável nova invenção. Hoje em dia, lavar uma ferida com sabão é mais eficaz, já que o iodo pode danificar o tecido saudável, assim como os germes que causam infecções. Mas nos anos 1800, isso foi uma descoberta revolucionária. Em 1139, Afonso I da Casa de Borgonha foi coroado o primeiro rei de Portugal. Ao mesmo tempo, outro Afonso governava a Espanha. Afonso VII da Espanha pertencia à Casa de Borgonha. Essas duas casas eram totalmente separadas e subiram ao poder quase ao mesmo tempo, apenas por coincidência. Borgonha é uma região localizada na antiga fronteira entre França e o Sacro Império Romano Germânico. Ela já foi um reino que conseguiu resistir ao Império Romano do Ocidente. Sobreviveu e virou ator importante na Europa Ocidental após a queda do Império. Logo foram ameaçados pelos vizinhos francos a oeste, enquanto os merovingios e os carolíngios consolidavam o poder na maior parte da Europa Ocidental. O reino da Burgúndia foi absorvido pelo Império Franco, cuja lei exigia que a herança fosse dividida entre os filhos do governante morto. E gradualmente, o império foi sendo dividido em pedaços cada vez menores. Eventualmente, a Burgúndia foi separada em duas partes, com o Condado Livre da Borgonha no leste e o Ducado da Borgonha no oeste. Mesmo quando os territórios foram reconsolidados em países de tamanho mais razoável, as duas Borgonhas permaneceram separadas. Uma integrava a França e a outra era parte essencial do Sacro Império Romano. Isso não significava que as áreas estavam isoladas. Essa era uma época em que as fronteiras não eram necessariamente muito rígidas, e a nobreza de ambos os lados da fronteira interagia entre si. Foi assim que Raimundo, filho do Conde da Borgonha, e Otto e Henrique, dois netos do Duque da Borgonha, vieram juntos para a Espanha para ajudar nas batalhas contra os mouros. Após a batalha, Raimundo casou-se com a filha mais velha do rei Afonso VI. Raimundo morreu antes do rei, mas teve uma filha antes disso. Quando Afonso VI faleceu, a coroa inicialmente foi para sua filha. O filho de Raimundo herdou e virou rei Afonso VII em 1126. 13 anos depois, um novo rei seria coroado na Península Ibérica.
Raimundo não foi o único da Casa de Borgonha a casar com uma filha do rei Afonso VI. Henrique casou-se com Teresa, filha ilegítima do rei da Espanha, e ganhou o Condado de Portugal para governar. Eles tiveram um filho, Afonso, que em 1126 tornou-se o único governante do condado após disputar o controle com a mãe. Mas ainda restava lutar pelo controle das terras do primo. Como condado, Portugal ainda fazia parte do território de Afonso VII. Os combates continuaram, mesmo depois que o português Afonso se declarou rei do território em 1139. Só após o reconhecimento do Papa em Roma, a coroa foi assegurada. Afonso VII de Castela e Leão e Afonso I de Portugal podem ter compartilhado o mesmo avô por parte de mãe, mas os dois pertenciam a ramos diferentes da Casa de Borgonha. Nos próximos séculos, as duas famílias iriam se enfrentar em batalhas várias vezes, mas também se casariam entre si. A Casa de Borgonha portuguesa chegou ao fim em 1383, quando Fernando I faleceu. Sua filha Beatriz se casou com o rei de Castela, um membro do ramo júnior da Casa de Borgonha espanhola. Mas Castela e Portugal não iriam se unir novamente. A coroa portuguesa foi para um irmão ilegítimo de Fernando, dando início à nova Casa de Avis. Coincidentemente, tanto esse novo rei português quanto o monarca castelhano tinham o nome regional de João I. A maioria já ouviu sobre a explosão cambriana, período de pouco mais de 500 milhões de anos atrás, quando a vida diversificada surgiu repentinamente em toda parte. Com inúmeros fósseis, cientistas contaram a história evolutiva dos animais atuais. O que veio antes desse ponto era um mistério e um grande problema para a teoria da evolução de Charles Darwin. Com a enorme diversidade observada no registro fóssil, os animais teriam precisado estar evoluindo e se diversificando por centenas de milhões de anos, mas os geólogos não conseguiam encontrar fósseis de antes desse período. Darwin não conseguia oferecer uma explicação. Dois garotos de escola descobriram por acaso, nos anos 1950, um mundo até então oculto. Roger Mason e um amigo estavam escalando rochas na floresta de Charnwood em 1957, quando notaram algo estranho. As rochas aqui eram extremamente antigas e haviam sido datadas da era pré-cambriana. Portanto, deveria ser impossível haver qualquer fóssil ali. Mas Mason e os amigos observavam algo que parecia o fóssil de uma samambaia. Mason fez um decalque do fóssil e levou para casa para mostrar à família. Eles tinham contato com o pesquisador da universidade próxima, mas precisaram convencê-lo a levar o achado a sério. Mas quando ele veio ver o fóssil pessoalmente, ele soube que aquilo era algo especial. O fóssil foi chamado de Charnia amazoni, em homenagem à floresta onde foi achado e ao garoto que o encontrou. Mason mais tarde se tornou geólogo profissionalmente, quase assim que Charnia amazoni foi reconhecido. Pessoas ao redor do mundo começaram a encontrar esses fósseis pré-cambrianos incomuns. Eles já tinham sido vistos tão longe quanto na Rússia e na Austrália. Depois, descobriu-se que Mason não foi o primeiro a encontrar o fóssil da floresta de Charnwood. Um ano antes, Tina Negas reconheceu sua importância e fez um decalque para mostrar ao professor. Ele não acreditou na história dela, e só décadas depois ela percebeu o que havia descoberto. Ainda é um mistério o que exatamente é Charnia amazoni. Cientistas sabem que ele vivia no fundo do mar, provavelmente na escuridão total. Não era planta. Ele não tinha clorofila. Acredita-se que era um animal, mas permanecia ancorado no fundo do mar sem se mover. Ele não possuía intestino nem órgãos identificáveis, e acredita-se que obtinha nutrientes por osmose. Pode ter sido algo semelhante a fungos. Charnia amazoni foi o primeiro fóssil desse tipo descoberto, mas não o último. Isso serviu para virar de cabeça para baixo nossa compreensão anterior da geologia e da linha do tempo da Terra. Eventos naturais incomuns sempre foram vistos como presságios, principalmente quando coincidem com grandes acontecimentos políticos. Foi o que aconteceu em 1855, quando um terremoto atingiu o que então era Edo.
O Japão é conhecido por sua atividade tectônica, estando localizado na orla do Círculo de Fogo do Pacífico. No ano anterior ao terremoto de 1855, 2 grandes abalos sísmicos haviam sacudido o país. Mas nenhum teria o grande impacto que o grande terremoto de 11 de novembro de 1855 teria. Tremores começaram às 22 e o epicentro ficava onde hoje é a Baía de Tóquio, mas na época era o centro de Edo, capital do país. Os tremores atingiram 7 na escala de magnitude de ondas superficiais e causaram grande destruição na área ao redor. Incêndios destruíram cidades quando lamparinas e outros focos de fogo doméstico saíram do controle. Quando as chamas foram apagadas, 14.000 edifícios haviam sido destruídos e entre 7.000 e 10.000 pessoas perderam a vida. Foi a primeira vez em cerca de 150 anos que Edo sofreu um terremoto. Para os moradores, o evento no local e momentos certos indicava grandes mudanças. No fim do período Edo, grandes peregrinações ao Santuário Izai ocorriam a cada 12 anos. Não eram eventos organizados, mas milhões de pessoas de todo o país iam ao santuário da deusa do sol. Havia uma espécie de atmosfera de carnaval entre os grupos de viajantes, mas poderia ser descrita como anárquica. Comerciantes ricos eram intimidados a dar comida para as massas famintas, criando um elemento de agitação social. 1855 foi um ano de peregrinação. O elemento de agitação social ganhou ainda mais importância neste ano, pois foi o primeiro desde que o comandante americano Matthew Perry trouxe sua frota ao Japão para tentar estabelecer relações comerciais com o país. Havia uma crescente sensação de instabilidade política, e nenhum lugar poderia ter sentido isso mais do que o centro do poder do Shogun de Edo. Então, em novembro, o terremoto aconteceu. O santuário Kashima Jingu fica só a 80 quilômetros do epicentro do terremoto. É aqui onde, segundo o folclore japonês, repousa a cabeça de um enorme bagre que sustenta o Japão. O deus Kashima mantém o bagre imóvel com uma pedra gigante, mas às vezes ele se ausentava para outros afazeres e o bagre se soltava, e era isso que causava os tremores. Foi apenas uma coincidência, em 1855, que o terremoto atingiu este local. Para quem tentava sobreviver às grandes mudanças sociais e políticas, parecia indicar que o governante havia perdido o favor divino. A chegada da frota americana e o terremoto foram vistos como maus presságios. Após o terremoto, gravuras de um bagre passaram a ser impressas e distribuídas anonimamente na cidade. Essas gravuras, chamadas Namazue, traziam críticas políticas veladas, pois críticas às autoridades eram proibidas. Alguns associavam o bagre a um deus da renovação e viam algo positivo na destruição. Os ricos, antes vistos como acumuladores, agora pagariam construtores e carpinteiros para reconstruir a cidade, fazendo o dinheiro circular novamente. A coincidência do momento e do local do terremoto de 1855 não trouxe imediatamente o fim do período Edo, mas, exatamente 12 anos depois, isso colocou movimentos em ação. Ao longo de milhares de anos, uma caverna no sul da Espanha foi a tela para gerações de humanos antigos que usaram carvão, ocre e os contornos da própria caverna para fazer representações do mundo ao seu redor. Há 13.000 anos, um desmoronamento selou a entrada da caverna, trancando as pinturas até que uma improvável série de eventos as revelou nos tempos modernos. Em 1868, o caçador Modesto Cubilha e seu cachorro estavam perto de Santillana del Mar, no norte da Espanha. O cachorro sumiu e, após uma busca rápida, Modesto o encontrou escondido em uma caverna desconhecida. Ele contou ao proprietário local e a notícia chegou até Marcelino Sanz de Saltuola. Saltuola era exatamente a pessoa certa para investigar a descoberta inesperada. Ele era um arqueólogo amador interessado em nossos ancestrais mais antigos. Em 1875, ele visitou a caverna e notou linhas pretas nas paredes. Na época, a arte paleolítica era desconhecida, e Saltuola não tinha motivo para acreditar que aquilo havia sido feito por humanos. Ele estava mais preocupado em encontrar evidências de atividade humana no solo.
Nada significativo foi encontrado na época, mas a caverna de Altamira permaneceria em sua mente. Em 1878, ele visitou a Exposição Universal em Paris, onde objetos pré-históricos encontrados em cavernas do sul da França estavam em exibição. Isso renovou o interesse de São Tuola e no ano seguinte ele decidiu dar outra olhada nas cavernas. Desta vez, ele levou sua jovem filha Maria com ele. Parecia uma decisão simples, mas mudou nossa compreensão da arte antiga. Enquanto seu pai procurava artefatos no chão da caverna, Maria foi mais para dentro. Ela olhou para cima e foi a primeira em 13.000 anos a ver os bisões, cavalos e figuras pintados nas paredes e teto da caverna. Se São Tuola não levasse sua filha naquele dia, as pinturas poderiam ter passado despercebidas por séculos, se é que algum dia seriam notadas. São Tuola ficou maravilhado com o que viu. Essa arte nunca tinha sido vista na Europa e ele sabia que era uma grande descoberta. Em 1880, ele publicou um artigo sobre sua descoberta, identificando corretamente as pinturas como obra de humanos do Paleolítico. Só no século VI é que um europeu faria referência ao que hoje conhecemos como depois de Cristo, como o início de uma nova era. Ele calculou o ano aproximado do nascimento de Jesus Cristo. Em poucos séculos, isso virou o primeiro ano de um novo sistema de contagem que dura até hoje. Por coincidência, o ano escolhido já era reconhecido pelos antigos chineses como o início de uma nova era. No ano 1 a.C., o imperador A, da dinastia Han, faleceu. Ele tinha só 24 anos e não tinha filhos ou irmãos para herdar o trono. Ele tentou passar o trono para seu amante, mas sua avó impediu que isso acontecesse. Em vez disso, seu jovem primo Lu Jizi tornou-se imperador, depois chamado Imperador Ping. Wang Mang, sobrinho da imperatriz, tornou-se regente, porque Ping ainda era uma criança. Era tradicional para os imperadores chineses declarar uma nova era logo após assumir o trono. Alguns faziam isso de imediato, enquanto outros ainda usavam o nome da era antiga por anos antes de anunciar um novo. Neste caso, a decisão foi tomada por Wang Mei. Os nomes das eras pareciam lemas e geralmente refletiam objetivos ou ideais que o imperador desejava para seu reinado. Muitos mencionavam a paz ou o mandato do céu. Wang Mang queria uma distinção clara entre o governo do imperador Ai e o seu. O governo de Ai enfrentou corrupção e Wang Mang queria mostrar que isso estava mudando. Ele escolheu o nome da era Yuan Shi, que remete a começos ou formas iniciais. Não bastava para Wang Mang mudar o nome da era. Ele queria que esse nome refletisse o início de algo, em vez de apenas mudar a era. Em 1 a.C., quando depois de Cristo, portanto, depois de Cristo ficou conhecido como o primeiro ano do princípio primordial. A era do princípio primordial não duraria muito. Após 6 anos no trono, Wang Mang envenenou o imperador e pôs outro governante criança em seu lugar. Ele governou por 3 anos até Wang Mang assumir o trono, dizendo ter visto sinais do céu para ser imperador. Mais de 500 anos depois, um monge bizantino também decidiu que o ano 1 depois de Cristo era o início da nova era. Na Europa, até então, os anos eram contados desde que Diocleciano virou imperador romano, em 284 depois de Cristo. Diocleciano teria sido uma figura impopular entre os monges instruídos, já que ele perseguiu os primeiros cristãos. Por isso, o monge Dionísio, o Exíguo, decidiu criar uma nova forma de contar os anos. Ele tentou calcular os anos desde o nascimento de Jesus. Não se sabe como ele fez seus cálculos, mas provavelmente usou relatos escritos de pessoas da época. Ele calculou que Jesus nasceu 525 anos antes, fazendo daquele o ano 525 depois de Cristo. Esse sistema de contagem só seria amplamente adotado séculos depois. Mas durante o reinado de Carlos Magno, ficou estabelecido que o ano 1 depois de Cristo era o início de uma nova era. No filme Superman, O Retorno, 2006, Lex Luthor rouba um fragmento de Kryptonita do Museu Met.
Por um momento, a composição química do famoso mineral fictício aparece na tela. Quando o filme foi lançado, cientistas do Museu de História Natural de Londres desvendavam os segredos de um mineral desconhecido. Eles logo descobririam que ele tinha praticamente a mesma composição da kryptonita fictícia. O mineral foi descoberto 2 anos antes em um núcleo de perfuração de uma mina no Vale de Jadar, Sérvia. Tinha a forma de pequenos nódulos brancos, algo que o geólogo nunca tinha visto. Eles não conseguiram identificá-lo sozinhos e pediram a ajuda de Chris Stanley, do Museu de História Natural. Stanley percebeu que se tratava de um novo mineral, mas antes que pudesse ser confirmado, ele precisaria descobrir a composição química e outras propriedades, como sua estrutura cristalina. Com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, os segredos atômicos do novo mineral foram revelados. Os testes indicaram um silicato de sódio, lítio e boro com hidróxido. Após descobrir isso, Stanley pesquisou na literatura por registros semelhantes. O que ele encontrou não estava em nenhum artigo científico, mas sim no filme do Super-Homem. O filme, de 2006, descreve a kryptonita como hidróxido de silicato de sódio, lítio e boro. Com flúor, o novo mineral era quase uma combinação perfeita, faltando apenas o flúor em sua composição química. Os cientistas do projeto chamaram isso de coincidência de uma vida. Claro, também existiam várias outras diferenças importantes entre esse novo mineral e a rocha espacial fictícia. Kryptonita é verde em vez de branca e emite uma forma de radiação eletromagnética. O novo mineral não emitia nenhum tipo de radiação, mas brilhava em uma cor rosa alaranjada quando exposto à luz ultravioleta. Às vezes, coincidências estranhas podem ser esquecidas pela história apenas para serem redescobertas milhares de anos depois. Durante uma escavação arqueológica na Irlanda, uma dessas coincidências estranhas foi descoberta. Antes de construir um desvio por Ballyshannon, na Irlanda, escavações de teste foram feitas para garantir que as obras não afetassem nada arqueológico importante. Ficou claro que esse seria o caso ao descobrirem um pequeno cemitério e fundações de uma igreja medieval. Havia pouco escrito sobre a igreja antes, com apenas algumas referências nos registros históricos. A descoberta surpreendeu muitos arqueólogos. Foram encontrados quase 1.300 restos humanos, a maioria de sepulturas ordenadas de leste a oeste. A maioria das pessoas enterradas ali já mostrava sinais de má saúde antes de morrer. Poucos ferimentos por armas foram encontrados, e os arqueólogos concluíram que eram principalmente pessoas pobres da pequena paróquia. Eles não tinham o mesmo atendimento médico que outros na região na época. A descoberta revelou aspectos fascinantes da vida medieval na Irlanda. Mas logo, os arqueólogos se depararam com uma coincidência estranha. 2 dos corpos apresentavam sinais de tumores ósseos. A análise mostrou que ambos os homens sofriam de uma condição genética chamada osteocondromatose múltipla. A condição é extremamente rara, com apenas 1 em cada 50.000 pessoas atualmente sofrendo com isso. A osteocondromatose múltipla resulta de mutação em um gene específico. Isso causa principalmente tumores ósseos benignos, que podem ser dolorosos, causar deformidade, baixa estatura e compressão nervosa. Se for observado 2 vezes em uma comunidade hoje, na maioria das vezes as 2 pessoas com a condição são parentes de alguma forma. Os especialistas presumiram que esse seria o caso quando começaram a examinar os 2 homens de Ballyshannon. O que eles não esperavam era que os 2 homens não só não fossem parentes, mas que talvez tivessem vivido com centenas de anos de diferença. O primeiro indivíduo viveu entre 689 e 975. Ele viveu até cerca de 30 ou 40 anos e tinha uma mutação genética já vista em ao menos 3 pacientes atuais. Seus tumores eram menos pronunciados que os do outro, mas estavam por todo o corpo. A segunda pessoa viveu de 1031 a 1260 e morreu bem mais jovem. Sua condição causou deformidades nos quadris, joelhos, tornozelo e antebraço. Enquanto examinavam esse segundo indivíduo, os cientistas fizeram outra descoberta surpreendente. Os 2 homens não tinham mutações genéticas em comum.
O segundo homem tinha uma mutação inédita em casos modernos. Foi uma descoberta estranha e que pode ajudar os cientistas que estudam a doença e a população moderna a entenderem melhor como ela pode se manifestar. Infelizmente, pouco se sabe sobre como esses dois homens viveram ou como vieram parar nessa pequena paróquia na Irlanda. Muitas pessoas enterradas em Ballyshannon tinham problemas de saúde, incluindo nos ossos durante a vida. Mas os pesquisadores não indicaram se havia algum motivo para que pessoas de fora da comunidade com essas doenças pudessem ter vindo para Ballyshannon. No verão de 2012, o mundo quase evitou um evento que poderia ter levado a um cenário apocalíptico. Uma rara coincidência gerou uma tempestade solar que destruiria a eletrônica na Terra se tivesse ocorrido uma semana antes. Cientistas se preocupam com outro evento Carrington há anos. Isso se referia a uma poderosa tempestade geomagnética que atingiu a Terra em 1859. Uma ejeção de massa solar lançou raios X, a radiação ultravioleta e partículas carregadas ao espaço, atingindo a Terra que estava em sua trajetória. O resultado foram auroras visíveis até Cuba e um sistema de telégrafo queimado. Naquela época, o mundo começava a usar eletrônicos para se comunicar. Então, o evento não teve muito impacto duradouro, exceto na imaginação daqueles que o presenciaram. Os cientistas sabem que, se um evento semelhante acontecesse hoje, seria muito mais devastador. E quase aconteceu em 2012. Uma onda de plasma magnetizado atingiu a órbita da Terra em 23 de junho de 2012. Dias antes, o local foi bombardeado com raios X e radiação ultravioleta que ionizariam a atmosfera da Terra se estivesse ali. A energia teria causado apagões de rádio e problemas no sistema de posicionamento global. Depois, surgiram partículas energéticas que danificariam a eletrônica dos satélites. O golpe final seria a ejeção de massa coronal, o plasma magnetizado que causaria apagões generalizados e tornaria inútil tudo o que estivesse conectado ao sistema de energia elétrica. Transformadores seriam destruídos, deixando a rede elétrica danificada por muito tempo após o evento. Ficar sem eletricidade seria muito mais devastador do que muitos imaginam. O sistema elétrico abastece desde equipamentos hospitalares até postos de gasolina e bombas de água municipais. A refrigeração dos alimentos também seria afetada. Um evento assim levaria cerca de 10 anos para ser recuperado e causaria danos de cerca de 2 trilhões de dólares. Tudo isso teria acontecido se tivesse ocorrido apenas uma semana antes. A Terra estava a cerca de 186 milhões de quilômetros à frente em sua órbita. Como a órbita da Terra tem 940 quilômetros de extensão, pode-se dizer que quase não aconteceu. Por coincidência, a ejeção de massa coronal conseguiu atingir algo, o que permitiu aos cientistas aprenderem mais sobre esse evento do que sobre qualquer outro. O objeto era a sonda Solar Terrestrial Relations Observatory A, um satélite da National Aeronautics and Space Administration criado para monitorar o Sol. A sonda Solar Terrestrial Relations Observatory sobreviveu ao impacto da ejeção porque foi projetada para operar fora da magnetosfera da Terra. Se estivesse na magnetosfera da Terra, provavelmente teria sido destruída. O satélite Solar Terrestrial Relations Observatory revelou aos cientistas muito sobre o evento e seus antecedentes. Descobriram que 2 ejeções atingiram a órbita da Terra com 15 minutos de diferença. Também houve outra ejeção de massa coronal que ocorreu antes e percorreu o mesmo caminho. Isso removeu o material do meio interplanetário, evitando obstáculos para as 2 ejeções seguintes. Cientistas estimaram que o evento de 23 de julho foi tão poderoso quanto o de Carrington, 150 anos antes. Eles acreditavam que o evento de Carrington teve padrão similar a várias ejeções ocorrendo no mesmo local. É provável que essa coincidência específica de eventos seja necessária para uma tempestade tão poderosa. Felizmente, isso mostra que são raras, mas mais prováveis do que muitos pensavam. Um cientista calculou que a chance de uma atingir a Terra em 100 anos era de cerca de 12%.
Isso ainda não aconteceu, mas sempre há a chance de que na próxima vez, talvez não sejamos tão sortudos. Roy Allen Satoki, de 24 anos, passou a infância crescendo em Redding, Califórnia. Ele se formou no ensino médio em Shasta, Califórnia, e segundo a família, era muito popular por fazer muitos amigos ao longo dos anos. Eles também informaram à polícia que ele estava sem contato havia um tempo. Eles estavam cada vez mais preocupados com o bem-estar dele, pois era incomum ele não falar com eles regularmente. O desaparecimento de Roy começou em 22 de setembro de 2024. Naquele dia, ele estava na casa da mãe da ex-namorada, cuidando do local para ela. A casa fica localizada na rua Hiller. Os detalhes daquela noite são incertos, mas sabe-se que Roy foi dado como desaparecido. Os investigadores tentaram rastrear seu celular e indicou que ele esteve perto da rodovia 96, pois o sinal do celular foi detectado por uma torre próxima a Willow Creek. Também foi sugerido que ele saiu a pé da casa da mãe de sua ex-namorada por motivos desconhecidos e desde então ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Não se sabe se ele decidiu desaparecer por vontade própria ou se houve algum crime envolvido. Mas os investigadores afirmaram que acreditam que ele deixou a região por vontade própria. Embora isso possa ser verdade, sua família ficou perplexa, pois não vê motivo para ele sumir de um local onde tem muitos amigos e familiares. Não há muitos outros detalhes disponíveis no caso de Roy, já que a polícia não informou se a casa foi revistada, em que condições ela estava, caso isso tenha sido feito, ou quais áreas são de interesse em seu desaparecimento. Eles também não divulgaram se ele possui um veículo e escolheu sair a pé, ou se normalmente se locomove caminhando. Heather Allen, mãe dele, está desesperada para encontrá-lo e viajou ao condado de Humboldt, prometendo só voltar após resolver o mistério. Heather disse à imprensa que o Departamento de Polícia de Arcata nunca realizou uma busca e que ela nunca recebeu uma explicação sobre o motivo disso não ter sido feito. A família de Roy, no entanto, realizou várias buscas sem nenhum resultado. Eles também imprimiram e distribuíram panfletos com a descrição de Roy, caso alguém o veja ou se lembre de detalhes sobre a noite em que ele desapareceu. Heather está preocupada porque o telefone de Roy não deu sinal em outro lugar desde então. Sabe-se que ele estava com o telefone e ela teme que tenha sido perdido ou levado. O fato de que nenhuma busca oficial foi realizada deixou todos os envolvidos no caso perplexos. Se você viu Roy ou tem informações sobre ele, contate o Departamento de Polícia de Arcata pelo 7078-222, não, 426. O momento em que se torna evidente que um ente querido desapareceu deve ser uma experiência angustiante. Mas quando dias e semanas viram anos sem notícias deles, o desespero por qualquer informação deve ser insuportável. Foi isso que ocorreu no desaparecimento de Robert Ferguel, de 24 anos, chamado de Robbie, por amigos e familiares. Faz 33 anos desde o desaparecimento de Robert e sua família ainda não sabe o que aconteceu com ele. Lisa, irmã de Robert, disse aos investigadores que o viu pela última vez em 1990, quando ele a visitou para passarem um tempo juntos. Curiosamente, a maioria das fontes afirma que ele desapareceu em 1991 ou 92 em sua cidade natal de Squamish, no Canadá. E sua família ainda tem esperança de que ele será encontrado algum dia. Roberto é de Seale, mas após o ensino médio, mudou-se para a Colômbia Britânica, onde teve 2 filhos. Sabe-se que na época do seu desaparecimento, ele morava com a namorada e trabalhava em um supermercado IGA, mas a loja já fechou desde então. Lisa contou à mídia que Roberto ligava para a família ao menos uma vez por semana para conversar. Quando isso cessou, eles se preocuparam, mas ainda acreditavam que ele entraria em contato. Mas logo semanas viraram meses e depois anos. A família dele entrou em contato com a Polícia Montada Real, que investigou o caso, mas não encontrou nenhum sinal de Roberto e Lisa recorreu a espalhar panfletos detalhando o caso.
na região centro-leste de Vancouver, conhecida pela alta taxa de pessoas em situação de rua, pobreza e comércio ilegal de substâncias. As preocupações da família aumentaram quando a ex-namorada de Roberto ligou para a mãe dele para perguntar se ela tinha notícias dele e revelou que já estava sem contato com ele há algum tempo. Ela acrescentou que ele saiu naquela noite e nunca mais voltou. A princípio, eles acharam que ele tinha se mudado para outra região ou que estava com uma nova namorada e logo entraria em contato para contar sobre ela. Mas não foi isso que aconteceu. A família de Roberto incluiu seu DNA no Banco Nacional, mas isso não trouxe novas pistas aos investigadores. Alguns especularam que ele quis recomeçar em outro lugar. Mas a família de Roberto refuta isso, pois sente que ele nunca deixaria seus filhos para crescerem sem um pai. Desde então, Liz escreveu uma carta para seu irmão, na qual afirma que sua família sente sua falta, e eles esperam que um dia ele entre em contato com eles novamente. Ela acredita que ele pode ver a carta divulgada pela mídia sobre desaparecidos e resolva voltar para casa, ou pelo menos avisar que está bem. A família dele já aceitou que ele pode não estar mais vivo, mas como não há provas disso, eles mantêm a esperança de que um dia possam se reencontrar. A Polícia Montada do Canadá não localizou Roberto nem obteve informações sobre seus últimos movimentos, e o caso deixou de ser investigado. Quem tiver informações sobre seus últimos movimentos ou paradeiro deve contatar a Polícia Montada do Canadá no telefone 6048-9266161, ramal 5018. John McCarthy, de 62 anos, não foi visto nem ouvido desde o dia em que desapareceu, em 8 de janeiro de 2025. O último contato da família com ele foi em 31 de dezembro de 2024, véspera de Ano Novo, quando ele disse que ia para casa descontar um cheque, mas nunca mais o viram. Sabe-se que ele ainda estava em Jackson, Mississippi, em 8 de fevereiro. Seu supervisor no Save-A-Lot o viu no estacionamento naquele dia. Depois, contou aos investigadores que estava com uma mulher que não reconheceu. A loja fica na Avenida Bailey. Depois, soube-se que Johan foi visto por volta das 14 horas, naquele dia, enquanto caminhava no condado de Hines e na Arbor Vista Boulevard, quarteirão 1000. Após o último avistamento, soube-se que ele vestia moletom cinza com capuz e calça branca. As preocupações com sua segurança aumentam, já que ele tem episódios de depressão desde o diagnóstico de psicose depressiva. Vale destacar que pessoas com essa condição podem ter alucinações, crenças falsas e às vezes ouvir vozes irreais. Como ele deveria tomar medicação para essa condição, seu desaparecimento gerou preocupação, pois pode estar vulnerável sem ela. Além disso, ele pode ter dificuldade em tomar as decisões corretas enquanto estiver sem a medicação. Um alerta prateado foi emitido para que alguém com informações sobre seu paradeiro atual possa ajudar. Após ser dado como desaparecido, a investigação indicou que ele pode ter viajado para Atlanta, Geórgia. Mas os investigadores não informaram o que os levou a essa conclusão. Mas eles afirmaram que acreditam que ele estava viajando a pé e por isso pode ter pegado carona em algum momento. Se fosse assim, ele teria sido visto por vários motoristas, mas nenhum se apresentou. Espera-se que alguém tome conhecimento do caso dele e finalmente entre em contato com a polícia para que seus últimos movimentos conhecidos possam ser determinados. Quem viu Johan ou tiver informações sobre a mulher com quem ele estava, deve contatar o Departamento de Polícia de Jackson pelo 6019601234. Desde 5 de abril de 2025, quando John Gans, de 49 anos, sumiu, sua esposa Rachel vive em perda ambígua, que ocorre quando alguém querido desaparece. E os detalhes em torno do desaparecimento deles continuam desconhecidos. Na época, John e Rachel pensavam em se mudar de Richmond, Virgínia, para Springfield, Missouri. Eles ainda não tinham decidido se queriam realmente se mudar, então resolveram visitar a região de Springfield por um mês antes de tomar uma decisão. Assim que chegaram, eles se hospedaram em um Airbnb
E na manhã do dia 5 de abril, ele entrou em seu Chevrolet Volt preto de 2013 e saiu. A região vinha enfrentando muitas enchentes nos dias anteriores ao seu desaparecimento, e por volta das 21h15, o carro de John saiu da estrada em Thomasville. Ele procurou o gabinete do xerife do condado de Oregon e pediu ajuda. Um policial foi ao local e o auxiliou a colocar o carro na estrada. Depois, aconselhou John a não seguir por aquela estrada por causa da enchente e a voltar para West Plains, de onde tinha acabado de vir. Essa foi a última vez que ele foi visto. No dia seguinte, seu carro foi achado a cerca de 800 metros de onde saiu da estrada. As pessoas daquela área haviam sido aconselhadas a evacuar devido ao que foi descrito como uma enchente extrema. No carro de John, investigadores acharam carteira, chaves, laptop, tablet, roupas e o mais importante, o celular sem bateria. A área em volta do veículo foi vasculhada, mas não encontraram sinais de John. Nos dias seguintes, fizeram mais buscas, mas só conseguiram vasculhar toda a área quando o nível da água baixou. Mas apesar das condições melhoradas, nenhuma outra pista foi encontrada, mesmo com a ajuda de helicópteros, cães farejadores, barcos e grupos de voluntários. Rachel disse que outras áreas foram vasculhadas, mas sem sucesso. Ela colocou cartazes em Thomasville desde então, que é a área onde ele foi visto pela última vez. Mas ela continua esperançosa de que alguém apareça com novas informações. É bem possível que João tenha se metido em problemas novamente depois de sair da área onde saiu da estrada. E como o celular dele estava sem bateria, ele pode não ter conseguido pedir ajuda. Ele pode ter seguido a pé antes de ser levado pela enchente. Mas isso continua sendo apenas uma teoria, já que nenhuma evidência desse tipo jamais foi encontrada. Qualquer pista deixada teria se perdido nas enchentes, já que outras tempestades atingiram a área após seu desaparecimento. Isso também dificultou as buscas em andamento. As condições já voltaram ao normal, mas o paradeiro de João continua desconhecido. Os investigadores ficaram preocupados, porque Raquel relatou que João agia de forma estranha antes de sair. Ambos haviam perdido seus empregos e seus animais estavam sofrendo de problemas de saúde, o que o deixou deprimido. Ele também vinha enfrentando alguns problemas de saúde, e naquela noite ele disse abruptamente para ela que eles precisavam ir embora. Ele disse que precisavam ir até a casa da madrasta de Raquel para salvá-la da enchente. Quando souberam que seus parentes no Mississippi estavam seguros. Ele disse que precisava ir à Virgínia Ocidental, onde sua mãe morava, porque temia que ela estivesse em perigo pela enchente. Ele foi embora e não foi mais visto. Quem tiver informações sobre o caso de João deve contatar o Departamento de Polícia de Springfield pelo 4178-641810. O caso do desaparecimento de Davis Long, de 57 anos, começou em 11 de março de 2025. Ele sumiu de Longview, Washington, em um dia aparentemente comum, enquanto ia trabalhar. Davis trabalha como caminhoneiro para a empresa Maersk, e embora a empresa tenha sede em Portland, Oregon, ele morava em Longview, de onde desapareceu. Naquela manhã ele começou bem cedo, saindo de casa por volta das 4 da manhã. Ele entrou em seu Kia Forte Prata 2015 e partiu em direção a Portland. Segundo algumas fontes, ele usou a saída industrial Tallyway, mas seu empregador mais tarde relataria que ele nunca chegou ao destino e foi dado como desaparecido. Pouco depois que o boletim foi registrado, o carro de Davis foi encontrado perto de uma estrada de extração de madeira em Randall, Washington, e alarmantemente havia sido incendiado. Muitos acreditam que isso visava eliminar evidências do carro, por isso sentem que Davis foi vítima de um crime. Após essa descoberta perturbadora, uma busca foi organizada com o auxílio de drones, cães farejadores e policiais fazendo buscas a pé, mas nenhuma evidência útil foi encontrada. Isso deixou os familiares dele desesperados por respostas e temendo pela sua segurança. Sua irmã, Lajana Shoulders, acredita que Davis teve algum problema a caminho de Portland, e ela fez vários apelos ao público para que qualquer pessoa com informações se manifeste para que seu irmão possa ser localizado. Compreensivelmente,
Ela está perturbada porque o carro de Davis foi incendiado, mas ainda espera que ele esteja bem e retorne para Longview. Em um dos apelos, ela se dirigiu diretamente a Davis, dizendo: se ele estiver vivo e bem, é melhor que volte para casa logo. Ela queria que eles pescassem juntos. Ela disse que, após a cirurgia de ponte de safena tripla, ele não era tão forte quanto antes. Mas ela acrescentou que, se ele fosse abordado por alguém, teria lutado bravamente. Os investigadores reiteraram que, como em qualquer investigação de pessoa desaparecida, o tempo é um fator crucial no caso de Davis. E eles pediram que qualquer pessoa que o tenha visto naquela manhã se manifeste. Quem puder ajudar deve ligar para o Departamento de Polícia de Longview no 360 440 e 25800. É sempre uma grande preocupação quando alguém desaparece de repente sem deixar rastros. Mas o caso se torna ainda mais urgente quando se sabe que a pessoa não está preparada para enfrentar as condições climáticas. Como ocorre na investigação do desaparecimento de Jonathan Hoang, de 21 anos. Jonathan é de Arlington, Washington, onde vive com a família que o auxilia desde o diagnóstico de autismo de alto funcionamento. Ele é conhecido por ser uma pessoa carinhosa, que gosta de caminhar pela região, mas sempre avisa a família quando vai sair. A principal preocupação da família é que Jonathan provavelmente não sabe o endereço de casa nem o telefone de parentes. E eles sugeriram que ele pode ter se perdido e não consegue encontrar o caminho de volta. Disseram aos investigadores que o viram pela última vez em casa às 19h30, no dia 30 de março de 2025. Um familiar disse que pode tê-lo ouvido saindo pela porta dos fundos por volta das 5h30 na manhã seguinte, mas sem saber o horário exato. Mais tarde, notaram que ele não voltou para casa. Ao revistarem o quarto dele, ficaram consternados ao ver que ele não levou celular, sapatos ou jaqueta. No entanto, eles acreditam que ele pode ter levado o iPad com ele. Disseram que ele não pode usar o iPad para chamadas ou mensagens, pois não tinha esses dados carregados. No começo, esperavam que ele achasse um Wi-Fi e usasse o tablet para contactá-los. Mas já se passou muito tempo desde que ele desapareceu e acredita-se que a bateria do iPad certamente já acabou. Após o desaparecimento de Jonathan, as autoridades começaram as buscas. Os bosques ao redor da casa da família foram minuciosamente vasculhados por policiais dos condados de Snohomish Island e King, mas nenhuma pista foi encontrada. Mais de 150 pessoas se voluntariaram para a busca e mais de 4.000 horas de trabalho foram gastas procurando por Jonathan. Tudo em vão, mesmo com cães farejadores, drones e um helicóptero nas buscas aéreas. Na casa da família, investigadores analisaram o computador e o celular dele em busca de informações sobre seus planos para aquela manhã. Mas não foi o caso. Moradores do bairro foram orientados a conferir suas câmeras de segurança caso alguma tenha registrado Jonathan saindo naquela manhã. Mas ninguém apareceu com novas pistas, mas há esperança de que ele esteja tentando voltar para casa. Em 23 de junho, imagens de uma campainha mostraram alguém com a descrição de Jonathan. Foram vistos caminhando na Northeast 114 T Lane. Por isso a família acha que era ele e que ainda está perdido, pois moram na 114 Itas Northeast Drive. A família dele pediu que todos compartilhem ao máximo as imagens, na esperança de que ou Jonathan ou alguém que o tenha visto veja isso e entre em contato com as autoridades. Se você tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Jonathan, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Arlington pelo número 360 300 e 403 ou 300. Oferecem recompensa de $10.000 para quem ajudar a trazê-lo em segurança para casa. Durante a investigação sobre o desaparecimento de 51 anos mais de 44 milhas quadradas foram vasculhadas. Mas ele ainda não foi localizado e as preocupações com seu bem-estar estão aumentando. Kenan vive em Camas, Washington, onde possui a academia Body Design Fitness. O sumiço dele foi visto como muito incomum, pois ele sempre foi confiável e mantinha contato frequente com a família.
O horário do desaparecimento dele ainda é desconhecido, pois só notaram sua ausência quando ele não foi à academia na manhã de 17 de fevereiro de 2025. Sem conseguir contato pelo celular, colegas de trabalho acionaram a polícia para uma verificação de bem-estar em seu apartamento. Ao chegarem, não acharam sinal dele, mas viram os 3 cachorros ainda no apartamento. Isso preocupou sua família, pois ele nunca deixaria seus animais sozinhos, sem avisar que precisariam de cuidados. Veículo, chaves, celular e identidade foram achados no apartamento, indicando que ele pode ter saído rapidamente. Mas isso continua sendo apenas uma teoria. O que estava complicando as coisas é o fato de Cannon poder ter saído na noite anterior ou no início daquela manhã. Mas ninguém apareceu dizendo que o viu, então seus últimos movimentos não foram determinados. Durante a busca que se seguiu, cães farejadores captaram o cheiro de Cannon e levaram os investigadores até o meio do estacionamento da Peace Health, passando pelo portão sul do complexo de apartamentos dele. Mas ali, o rastro sumiu de repente, sugerindo que Cannon entrou no carro de alguém no estacionamento antes de desaparecer. Os cães repetiram a busca dias depois, com o mesmo resultado. A polícia declarou que não encontrou nenhuma evidência que indique que Cannon foi vítima de crime, mas acrescentou que essa possibilidade ainda não pode ser descartada. Eles analisaram horas de imagens das câmeras de segurança próximas, mas não encontraram registros dos movimentos de Cannon após ele sair do apartamento. Os moradores da região foram orientados a verificar as imagens de suas câmeras de campainha e de segurança, mas até o momento ninguém relatou ter visto o homem desaparecido. A família contratou um detetive particular, que afirmou à mídia não ter encontrado indícios de uso de substâncias ilegais ou problemas de saúde mental por Cannon. Nos dias que se seguiram, as áreas ao redor da academia e as regiões próximas ao Rio Columbia também foram vasculhadas, mas sem sucesso. A família dele distribuiu panfletos sobre o caso, mas ainda não recebeu novas informações. Nenhuma descrição de Cannon foi divulgada publicamente e não se sabe o que ele estava vestindo quando saiu de seu apartamento antes de desaparecer. Quem puder ajudar as autoridades deve contatar o Departamento de Polícia de Vancouver pelo 36-048-77400. Anni Hassina é um homem finlandês de 28 anos que está desaparecido desde 5 de março de 2025. Ele viajou para os Estados Unidos em busca de riquezas, mas logo após chegar, algo deu errado e ele desapareceu sem explicação. Anni chegou ao aeroporto internacional de Salt Lake City em 5 de março, como mostram as imagens das câmeras de segurança. Ao deixar seu país, ele contou à família que viajava para Utah por um motivo incomum: para encontrar um tesouro. Acredita-se que ele pegou um táxi após sair do aeroporto e que foi levado para a região do Lago Moon, no condado de Chesney, em Utah. Mas ainda não foi determinado se ele viajou até lá ou desapareceu no caminho. Estranhamente, ele tinha planos de fazer uma caminhada nas montanhas Uinta, onde acreditava que encontraria um tesouro. Sem notícias dele, até 17 de março, sua família ficou preocupada por ele estar sozinho no exterior e procurou a polícia. Desde então, eles ajudaram nas buscas por Anni depois de viajarem para Utah, mas todos os esforços para localizá-lo foram mal sucedidos. Nas câmeras do aeroporto, Anni aparece com mochila saindo do prédio. Ele não aparenta angústia nem comportamentos anormais. Na investigação, o telefone de Anni foi localizado em uma torre perto do Lago da Lua. E por isso acredita-se que ele realmente chegou ao seu destino pretendido, mas seus movimentos depois disso ainda precisam ser determinados. Essa área também foi vasculhada, mas nada mais foi encontrado. As imagens do aeroporto, porém, geraram mais preocupações. Como saiu do aeroporto só com uma mochila, acredita-se que não tinha outra bagagem. Se for o caso, ele estaria muito despreparado para passar um tempo nas montanhas Uinta, especialmente porque sumiu no inverno, quando as temperaturas podem cair bastante. Ele estava sem equipamento de trilha e não se sabe se levava roupas quentes na mochila. O acampamento para onde ele provavelmente ia fica fechado no inverno e ainda não se sabe se achou um local seguro para ficar.
Segundo a família, Annie se encantou pelo Lago da Lua após ler sobre um possível tesouro enterrado nas montanhas. E ele decidiu que seria ele quem o encontraria. Foi sugerido que, ao encontrar o acampamento fechado, ao chegar, ele pode ter tentado caminhar pelas montanhas por uma trilha de 56 quilômetros a partir do início da trilha High Line, perto da rodovia Mirror Lake. E que ele pode ter se perdido no caminho. Mas isso não foi confirmado. Atualmente, não se acredita que Annie tenha sofrido crime, e os moradores da região foram orientados a ficar atentos e avisar a polícia caso o vejam. Quem viu Annie ou souber de seus planos de viagem deve contatar o departamento do xerife do condado de Duchesne pelo 43573811126. O número do Ministério Público, 14.190. A fúria no trânsito causa problemas há anos, pois alguns motoristas têm dificuldade em controlar o temperamento no tráfego lento ou em discussões com outros motoristas. Esses incidentes geralmente terminam sem maiores consequências. Infelizmente, não foi assim em 5 de fevereiro de 1997, quando Richard Anderson, de 47 anos, chamado de Richie pelos amigos, sofreu um acidente de trânsito. Na época, ele trabalhava como assistente de superintendente do distrito escolar Valley Central. Ele também atuou como diretor de educação especial em Haldane no passado e era casado com 3 filhos. Mas, naquele dia, a vida de sua família mudaria irrevogavelmente. Por volta das 18 horas, naquela noite, Ricardo dirigia para o leste na Interestadual 84 em Fishkill, Nova York, durante o trânsito de pico. A cerca de 320 metros da saída, 12, outro motorista bateu de lado no carro dele e ambos pararam para trocar informações. Mas assim que o outro motorista, que se sabe ser um homem, saiu do carro, começou a gritar com Ricardo e uma discussão começou. Ricardo pediu ao homem que apresentasse sua carteira de motorista, mas em vez disso, o homem apontou uma arma e atirou, ferindo-o no peito. O agressor correu para o carro e fugiu rapidamente, deixando Ricardo lutando pela vida na beira da estrada. Ele conseguiu ligar para o 190, depois de voltar para o carro e fez o possível para contar ao atendente o que havia acontecido. Enquanto pedia ajuda, ele conseguiu informar que o homem havia fugido dirigindo para o leste e forneceu uma descrição do agressor. Várias testemunhas se apresentaram para relatar que viram o homem parado ao lado da estrada após o acidente e também forneceram descrições. E ele nunca foi identificado. Richard recebeu atendimento dos socorristas no local e foi levado de ambulância ao Hospital St. Luke's em Newburgh. Mas ele perdeu a vida antes de chegar. Ao longo das 2 décadas seguintes, os investigadores receberam mais de 3.000 pistas no caso de Richard, mas ele continua sem solução. Com a descrição de Richard, sabe-se que o agressor é um homem branco, magro, de cerca de 45 anos. Ele disse ter cerca de 1,80 m, entradas no cabelo, nariz fino e barba aparada. Ele usava óculos aviador e fugiu em um SUV escuro, que Richard achava ser um Jeep Cherokee, com letras e números verdes em uma placa branca. Devido a essas cores, acredita-se que o carro estava registrado na Flórida, em New Hampshire ou em Massachusetts. Durante a discussão, o homem disse ser policial, mas isso pode ter sido mentira. Richard disse que o homem estava muito desleixado. Ninguém presenciou o acidente e nenhum motorista relatou informações sobre o veículo ou o agressor de Richard. Após o relato do incidente, uma barreira policial foi montada, mas sem sucesso. O caso de Richard segue em investigação e autoridades pedem que quem tiver informações ligue para 845-677-7300, citando o caso 3021797. Dizem que crime perfeito não existe. Por isso, investigadores esperam solucionar o assassinato de Susan Harrison, 52 anos, ocorrido em 5 de agosto de 1994. Na época, Susan e Jim Harrison eram casados e tinham 2 filhos, Nick e John. O casamento não era feliz, pois brigavam muito, provavelmente por causa do álcool.
Nick e John afirmaram posteriormente que Jim frequentemente era abusivo com a mãe deles, mas Jim nega isso, dizendo que Susan ficava violenta e que ela tinha o hábito de jogar objetos pela casa em crises de raiva. De todo modo, sabe-se que era um relacionamento tumultuado, como mostra um incidente específico. Naquela noite, Nick visitava Susan e acordou com o som do casal brigando. Susan correu para o quarto dele dizendo que Jim a machucou. Ele ligou para a namorada do irmão, que aceitou buscá-los. Eles saíram da casa, mas enquanto aguardavam fora, Jim a atacou novamente e Nick interveio. Isso era comum. Em 1994, Susan decidiu que já era o bastante. Deixou Jim e abriu seu negócio, The Shady Lady, onde vendia cúpulas de abajur artesanais. Quando ela e Jim começaram a se ver e a brigar novamente, John e Nick disseram a ela que ela poderia ou deixá-lo de vez ou esquecer de passar tempo com eles. Ela disse que o deixaria antes de planejar visitar parentes em Boston com Nick. Eles iam partir em 5 de agosto, mas quando Nick chegou, Susan não estava lá. A porta da frente estava aberta e as chaves ficaram na mesa da cozinha. Ele percebeu que o carro dela sumiu e supôs que ela havia saído, mas quando não voltou até as 2h, Nick decidiu ir para casa. Quando ele e John não conseguiram entrar em contato com a mãe deles na manhã seguinte, eles registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e Jim foi imediatamente interrogado. Ele afirmou que Susan esteve na casa dele 3 vezes naquele dia e que ela estava de mau humor até tirar um cochilo. Mais tarde, após outro cochilo, ela acordou de mau humor e deixou a casa dele de carro às 22h. O carro dela foi achado abandonado 3 semanas depois no Aeroporto Nacional de Washington, onde foi deixado em 6 de agosto por volta das 6h da manhã. As chaves estavam na ignição e o carro tinha combustível, mas a bateria estava descarregada. Jim fez um teste de polígrafo. Não passou e disse que o aparelho estava com defeito. Como foi determinado que Jim realmente era abusivo com Susan, ele continuou sendo o principal suspeito. Em 29 de novembro de 1996, os restos de Susan foram achados em uma cova rasa em Wolfsville, Maryland. Foi determinado que ela foi atacada e teve sua vida tirada no mesmo dia em que desapareceu. Nick e John processaram Jim por homicídio culposo de 17 milhões de dólares e o caso foi resolvido fora do tribunal. O caso de Susan foi encerrado, mesmo com as evidências, que Jim pediu para sua faxineira limpar um banheiro em sua casa, que quase nunca era usado, e ela mais tarde relatou que o banheiro estava coberto de sujeira. Um funcionário relatou ter visto alguém sair da casa de Jim no carro de Susan às 4 horas. No dia 6 de agosto, Jim também não fez nenhum esforço para ajudar nas buscas, mas ele nunca foi acusado de tirar a vida dela. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Desconhecidos e vejo vocês no próximo vídeo.